nós vamos olhar para a vida de Jesus e nós vamos para o Novo Testamento. O Novo Testamento começa com os evangelhos. Por exemplo, o Evangelho de Mateus tem como propósito alcançar o coração dos judeus. Mateus começa o seu prólogo dizendo o seguinte: livro da genealogia de Jesus, e diz que Jesus é filho de Davi, porque Jesus, ele tem uma linhagem real pela nação de Israel. Quando ele está escrevendo debaixo da inspiração do Espírito Santo, porque não foi a inspiração de Mateus que fez com que ele escrevesse da mesma forma que ele endereçou o Evangelho. Ele está escrevendo para Teófilo, dizendo: olha, caro nobre Teófilo, eu estou relatando a você de maneira minuciosa e histórica ainda parte do que resta do Império Romano, do Império Grego. Será que agora, Senhor? Veja, muitas vezes, muitos dias, eu estava desanimado, sem uma motivação para ir para o culto. E aonde o reino de Deus estava? Eu estava com os discípulos naqueles dias que Jesus estava sendo assunto ao céu. Eu estava achando que o reino de Deus viria de algum lugar, adentrar no portão do consulado para dentro. E eu te pergunto, por quê? Aqui não é o Japão. Se você tiver algum mandado de prisão em aberto, fé em Deus e gratidão, fé em Deus e gratidão. Obrigado, meu Deus. Lá em 1 Samuel capítulo número 16, a Bíblia diz que o Espírito de Deus saiu de Saul e procurou alguém que pudesse encontrar para ser o novo rei de Israel, e achou a Davi, filho de Jessé, varão segundo o coração do próprio Deus, que haveria de fazer e cumprir toda a vontade de Deus. Então surge o rei Davi, ungido por Samuel, lá na sua casa, e ele, quando recebe essa unção de rei, passa alguns anos ele assume o trono. E depois nós vamos olhar a sucessão de reis que vem posteriormente. Nós vamos perceber que a ideia de um rei para governar a nação de Israel sempre existiu, e que o povo de Deus sempre procurou ter um reino, um lugar para que eles pudessem chamar de seus, a sua terra, um lugar para eles plantarem, para eles colherem, para eles estabelecerem as suas famílias. E nós vamos olhando na Bíblia, só fazendo um panorama da Bíblia, só para que a gente possa entender. Você lembra que eu fiz a pergunta: o que é o reino de Deus e aonde o reino de Deus está? Eu acredito que a sua cabeça está pensando, né? Está pensando: pastor, o reino de Deus é isso, o reino de Deus é aquilo, o reino de Deus está aqui, ou está lá. Por que eu fiz essas perguntas? Porque o povo hebreu sempre se perguntou isso: aonde está o nosso reino e como é esse reino? O povo hebreu sempre ficou com essas perguntas em seus corações. Nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos olhar para a vida de Jesus, e nós vamos para o Novo Testamento. O Novo Testamento começa com os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses evangelhos contam a história terrena de Jesus. Cada um deles foi escrito para um determinado grupo de pessoas, e cada um desses evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, apresentam Jesus com características diferentes um do outro. E cada um deles escreveu o seu evangelho com o objetivo de alcançar um povo e um grupo de pessoas específico. Por exemplo, o evangelho de Mateus tem como propósito alcançar o coração dos judeus. O evangelho de Marcos, em contrapartida, tem o propósito de alcançar o coração das pessoas romanas, do império que predominava naquela época. Já o médico amado Lucas, ele escreve o seu evangelho com o objetivo de alcançar
os gregos que estavam espalhados naquela região e em outras regiões, porque a cultura grega, embora o império não fosse predominante naquela época, mas a cultura helênica estava espalhada em todos os lugares. Então Lucas escreve com o propósito de alcançar o coração dos gregos dispersos por todo lugar. Já o Evangelho de João, ele tem como propósito alcançar o coração da igreja que haveria de nascer e estaria espalhada em todo o mundo. O Evangelho de Mateus, eu falei agora, que ele foi escrito para alcançar o coração dos judeus. Quando nós abrimos o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 1, Mateus começa o seu prólogo dizendo o seguinte: livro da genealogia de Jesus, filho de Davi. Quem era Davi? Eu pergunto para vocês. Quando a Bíblia em Mateus está se referindo, no seu prólogo, Mateus está dizendo livro da genealogia de Jesus, filho de Davi. Eu pergunto para os senhores: Jesus era filho de Davi? Sim ou não? Pode responder. Não. Jesus não era filho de Davi. Jesus nem mesmo foi contemporâneo a Davi. E por que então Mateus, no seu evangelho, no início dele, ele conta a genealogia de Jesus e diz que Jesus é filho de Davi? Porque Jesus, ele tem uma linhagem real. É isso que Mateus está apresentando. Ele não errou, ele não confundiu José com Davi. Pelo contrário, ele está dizendo que Jesus é filho de Davi, porque Jesus descende da genealogia de Davi e tem características de realeza. Ou seja, Mateus, ele procura apresentar Jesus como rei aguardado pela nação de Israel. Quando ele está escrevendo debaixo da inspiração do Espírito Santo, porque não foi a inspiração de Mateus que fez com que ele escrevesse, pegasse ali uma folha de papiro e pegasse ali uma pena para escrever, não. Foi o Espírito Santo que estava dentro dele, que o moveu a escrever, e dentro dos 28 capítulos do Evangelho de nosso Senhor Jesus, que tem por nome e leva como nome e título a Mateus, nós vamos encontrar Jesus sendo apresentado para os judeus como seu rei, porque a ideia de que Israel queria um rei estava estabelecida no coração do povo e eles estavam buscando o seu rei. Quando nós olhamos o exemplo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, você sabe o que acontece ali? Lucas, ele está escrevendo o seu livro para Teófilo, endereçando da mesma forma que ele endereçou o Evangelho. Ele está escrevendo para Teófilo, dizendo: olha, caro nobre Teófilo, eu estou relatando a você de maneira minuciosa e histórica aquilo que Jesus fez e continuará fazendo. E ele vai continuar relatando ali no livro de Atos. E quando nós olhamos, antes um pouco de Jesus ser elevado aos céus, os seus discípulos que andaram com Jesus durante 3 anos e meio, perguntaram para Jesus: Senhor, será agora, nesse momento, que o Senhor vai estabelecer o reino de Israel? Eles não sabiam ainda o que era o reino de Deus e aonde o reino de Deus estava, porque eles estavam ainda perguntando para Jesus: Senhor, porventura será nesse momento que o Senhor vai expulsar os romanos, vai expulsar os otomanos, vai expulsar ainda parte do que resta do Império Romano,
e não conseguiram identificar aonde o reino de Deus está. Eu me lembro que eu me converti com 19 anos. E durante boa parte da minha vida cristã, eu ia para a igreja. Eu aceitei Jesus, o meu nome está escrito no livro da vida. Eu vou para a igreja. Só que eu não encontrava um sentido pelo fato de eu estar indo na igreja. Muitas vezes, muitos dias, eu estava desanimado, sem uma motivação para ir para o culto. Tinha vezes que eu ia, eu estava mais empolgado. Tinha vezes que eu estava mais desanimado. Eu não era frequente nos cultos, por um único motivo, porque eu não conseguia, até aquele momento, compreender aonde o reino de Deus estava, e não fazia a mínima ideia do que era o reino de Deus. Eu não sabia, eu não tinha a mínima noção. Aquilo para mim era algo que eu não conseguia compreender, a minha mente não conseguia compreender. E eu tenho plena certeza, porque os meus olhos têm contemplado nesses últimos dias, muitas pessoas que estão da mesma forma que um dia eu estive, sem compreender o que era o reino de Deus e aonde o reino de Deus estava. Eu estava como os discípulos naqueles dias que Jesus estava sendo assunto ao céu. Eu estava achando que o reino de Deus viria de algum lugar, que o reino de Deus estaria em algum lugar. Eu não tinha a capacidade espiritual para compreender que o reino de Deus somos nós, e que o reino de Deus está em nós. Aleluia, Jesus. Nós sabemos, um exemplo, aqui no Japão nós temos o consulado do Brasil. Ele está dentro de solo japonês, sim ou não? Está dentro de solo japonês, é um prédio que está dentro de um território governado pelo Japão. Porém, se alguém for perseguido politicamente ou religiosamente e buscar abrigo lá no consulado do Brasil e adentrar pelas portas e pelos portões, as autoridades diplomáticas, militares, não têm poder para adentrar do portão do consulado para dentro. E eu te pergunto por quê? Aqui não é o Japão. Se você estiver com um mandado de prisão em aberto e você entrar dentro da tua casa e fechar a porta, a polícia, com aquele mandado de prisão, eles podem arrombar a tua porta, te algemar, te levar subjugado para a delegacia, para te prender. Mas só que se você correr para a embaixada do Brasil e adentrar ali, e o cônsul que ali estiver, ele perceber e quiser te dar abrigo naquele lugar, nenhuma autoridade dentro do Japão pode adentrar dentro daquele território, porque aquele território físico, geográfico, que está dentro do Japão, não é território do Japão, é só um brasileiro dentro de outro país. Eu acho que você está conseguindo entender. Mas para te fazer compreender, eu gostaria de ler um texto. E esse texto, quando eu li ele, pela primeira vez, há muito tempo atrás, eu tive uma compreensão. Eu gostaria de ler Colossenses 1,13. Colossenses. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Olha o que diz esse texto. Ele é tão simples. Ele é tão simples, eu acho que nem carece de tanta explicação. E tão simples que ele é. Eu vou esperar para que você entenda. Colossenses capítulo de número 13, capítulo de número 1, versículo de número 13.